Bom, bom dia a todos. Eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui e cumprimentar o Dr. Nalini por essa pluralidade de olhares. Nós já tivemos um olhar de um jornalista, um olhar de um filósofo. Agora eu quero apresentar o meu olhar. O meu olhar é um olhar institucional a partir da ciência política. Então, eu vou me permitir fazer algumas reflexões, que são algumas reflexões que eu chamo de desafios. Desafios porque eu saio da área de conforto daquilo que é normativo. Quando nós temos o aspecto normativo, de uma certa forma, nós temos um conforto, porque nós sabemos exatamente o que é e o que não é. Neste caso, eu quero apresentar algumas reflexões. Eu tenho que apontar para lá? Para cá? Algumas reflexões tentando mostrar como é que se dá esta relação entre a justiça, ou o poder judiciário, e a sociedade, e como é que, do ponto de vista institucional, nós podemos dizer que tanto a identidade do juiz como a questão ética sofreram modificações no decorrer do tempo. Então, eu apontaria 3 momentos, ou pelo menos 3 padrões distintos nesta relação. O primeiro deles é aquele padrão estipulado ou nascido do Estado de Direito, do Estado liberal. O segundo é o da democracia constitucional e o terceiro é do Estado de bem-estar social. Então, eu quero falar primeiro deste primeiro padrão que eu estou chamando do padrão liberal. Neste padrão, nós temos uma figura que nasce a respeito da identidade do juiz, ou seja, qual seria o modelo ideal de juiz? Qual seria aquele personagem que deveria, de alguma forma, personificar o ideal de justiça e, portanto, aquele ideal de ética que deveria aparecer no Estado liberal, no Estado democrático de direito. Se nós olharmos em relação ao passado, ou seja, aquilo que o Estado democrático, do Estado liberal de direito trouxe, nós temos uma revolução. Por que é uma revolução? Porque a justiça não é mais pronunciada pela boca da lei, pela boca do rei, mas é alguma coisa que se diz a respeito da lei. Então, nós temos aí um princípio de neutralidade, que é muito importante, um princípio de imparcialidade, ou seja, não importa quem é o indivíduo que está sob julgamento, nós temos essa ideia da imparcialidade. É por isso que se dizia que o juiz era a boca da lei, ou seja, ele não faz a lei, ele não tem preferências, ele é um indivíduo que está distante das mazelas do dia a dia. Então, o melhor juiz é aquele que assume por inteiro aquilo que o professor Franklin dizia a respeito da racionalidade. Ele é um ser tão racional que a racionalidade se opõe aos interesses, aos partidarismos, às inclinações, e o mundo real é quase que um mundo inexistente. Porque aquilo que existe é aquilo que está nos autos. Aquilo que não está nos autos não existe. Então, a realidade se transforma, ela é transfigurada naquilo que está escrito nos autos. Então, o mundo, de fato, o mundo concreto, ele é apagado. E o juiz, como tal, também ele é um ser imparcial. Ele é um ser anódino. Qual é a ética que melhor corresponde a este modelo? É aquela do juiz absolutamente imparcial, é aquele que sabe ler a lei e aplicar a lei, ele aplica a lei da mesma forma, independentemente se se trata de rico ou pobre, servo ou senhor, não importa a qualificação do sujeito. O que importa é a ideia de que esta lei tem que ser aplicada de forma absolutamente imparcial e a ética que corresponde a este modelo é a ética da imparcialidade, a ética da neutralidade, a racionalidade. Ou seja, se acredita no iluminismo, na racionalidade, o ente que mais
corporifica esta racionalidade é exatamente o juiz. Bom, este modelo aí é um modelo que tem características muito distintas a partir da ideia, não mais da democracia tipicamente do Estado de Direito, que teve seu fundamento no mundo europeu, mas quando nós vamos para os Estados Unidos da América do Norte. Ali nasce aquilo que nós podemos classificar como democracia constitucional. Já foi feita aqui referência aos federalistas, e ali, de fato, nós encontramos uma outra concepção, não apenas do judiciário, mas também do juiz e, em consequência, da ética. O que aparece aí? O judiciário aparece não apenas como uma instituição encarregada de prestar um serviço muito relevante, porque se trata de um serviço de resolução de conflitos de uma forma pacífica, afastando a violência da sociedade, mas mais importante do que isso, o judiciário se transforma num poder de Estado. Então, aqui não se trata mais de se pensar o judiciário como no sistema parlamentarista tipicamente europeu, como uma função pública importante. Mas o judiciário, neste modelo, se transforma num poder estatal. Por que é poder estatal? Porque o judiciário tem a possibilidade de exercer o controle da constitucionalidade. Ou seja, o judiciário se transforma numa instituição encarregada de dizer se os atos normativos, quer emanados do Executivo, quer do Legislativo, têm validade. Validade por quê? Essa validade só é dada se esses atos não contrariarem a Constituição. Nesse sentido, Tocqueville, também já citado, apresenta a melhor definição deste novo juiz, deste juiz que não é mais aquele juiz típico do mundo europeu. Este juiz é um personagem da vida pública. Tocqueville, vocês certamente conhecem, mas eu só vou lembrar aqui um pouquinho. Ele era um aristocrata francês, que viajou para os Estados Unidos, encarregado de fazer um estudo do sistema penal norte-americano. Ao chegar nos Estados Unidos, ele, na verdade, ficou absolutamente fascinado com a construção institucional que ele encontrou naquele país. Por quê? Porque ele percebeu que, diferentemente do que acontecia no mundo europeu, a soberania popular não se manifestava no legislativo, mas, ao contrário, ela estava dividida entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E o judiciário tinha uma presença absolutamente desconhecida daquela que ele estava acostumado a encontrar no mundo europeu, seja na França, de onde ele vinha, seja na Inglaterra. Aquele judiciário que ele encontrava, ele chamou de um judiciário que estava presente em todos os atos importantes que tivessem reflexo na vida da sociedade. Então, ele disse com todas as letras, dificilmente um europeu vai encontrar no solo europeu um juiz com tamanha participação na vida pública como existe no modelo americano. A rigor, o que ele estava fazendo era uma análise de natureza institucional, mostrando que as instituições têm um impacto muito forte, tanto na identidade das instituições, como na identidade dos seus integrantes. Então, o que ele estava mostrando aí com todas as letras era o seguinte: faz muita diferença um judiciário do sistema parlamentarista e o judiciário do sistema presidencialista. No presidencialismo, o judiciário é de fato um poder de Estado. Enquanto que no parlamentarismo, o judiciário não é um poder. O judiciário é uma função pública, é um serviço público extremamente relevante, mas não é poder. Ou seja, não traz em si a capacidade ou a potencialidade de alterar os rumos
públicos. Então, aqui, a dicotomia entre direito e política, ela se torna uma dicotomia absolutamente relevante. Ou seja, o direito é entendido como possuindo uma face política, coisa que no continente europeu demorou muito mais para ser entendido. Eu queria dizer que este modelo de democracia, típico do sistema presidencialista, é um sistema que, se até o século XIX, ou se quiserem, se até a primeira metade do século XX, distanciava o judiciário e o juiz dos sistemas parlamentaristas dos presidencialistas, o que, a grosso modo, se pode dizer do sistema europeu, do sistema americano, com o estado de bem-estar social, nós tivemos uma aproximação entre esses dois modelos. E de onde vem esta aproximação? Vem exatamente da introdução dos direitos sociais enquanto direitos legitimados nas constituições de ambos os países. Eu vou me explicar um pouco melhor. Enquanto nós falávamos dos direitos civis e políticos, nós estávamos fazendo referência a direitos de natureza individual. E a fruição desses direitos dependia fundamentalmente de mecanismos que impedissem que o Estado, de alguma forma, prejudicassem que esses direitos fossem, de fato, gozados, que esses, de fato, fossem direitos efetivos. Ou seja, direitos civis e direitos políticos são direitos de natureza individual e que implicam um Estado contido, um Estado que seja extremamente limitado. Os direitos sociais, diferentemente dos direitos de natureza individual, são direitos que implicam, que exigem, que pedem um Estado proativo, um Estado que seja encarregado de fazer com que estes direitos, de fato, se efetivem. Então, eu estou me referindo a direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, enfim, todo esse rol de direitos que implicam em atividade, em proatividade. Ou seja, esses direitos, ao mesmo tempo que são concebidos como direitos baseados num princípio aí, que acresce aos direitos individuais os direitos coletivos, são direitos que tratam o princípio da igualdade de uma forma inteiramente diversa do que havia até então. Ou seja, os direitos individuais partem do seguinte princípio: todos são iguais e todos têm que ser tratados nesta igualdade. Os direitos sociais partem de princípio oposto, ou seja, eles levam em consideração não o mundo apenas das leis, não apenas aquilo que é o aspecto normativo e formal, mas eles partem do princípio que existe uma desigualdade real. E esta desigualdade real tem que ser combatida. Ou seja, nem todos têm direito à educação de forma igual. Então, ainda que a lei dissesse todos têm direito à educação, é necessário que existam políticas que realizem esses direitos. Então, se tem uma nova concepção a respeito do papel do Estado e, mais importante ainda, o protagonismo judicial, que já era evidente no modelo presidencialista, se torna uma exigência em todos os sistemas, havendo uma relativa aproximação entre os judiciários dos sistemas de presidencialistas e parlamentaristas e dos sistemas de common law e de civil law. Então, aqui nós temos realmente uma relação que é múltipla com a sociedade. É claro que os senhores poderiam me perguntar o que aconteceria do ponto de vista do controle da constitucionalidade. E aí nós continuamos com uma diferença absolutamente radical entre os dois sistemas, presidencialista e parlamentarista. O controle da constitucionalidade no sistema presidencialista
que nós, brasileiros, adotamos também. É um controle da constitucionalidade exercido pelo judiciário e por todos os seus juízes, não importando a instância, porque é um controle difuso, enquanto que nos sistemas parlamentaristas o controle da constitucionalidade é exercido por uma Corte Constitucional que não tem nenhuma ligação com o Poder Judiciário em si. Ou seja, é uma corte paralela, é uma corte estranha ao judiciário. E aí, quando nós imaginamos o século XXI, nós vamos ver que nós temos, de fato, novas exigências, novos desafios, e que o protagonismo político do judiciário é, na verdade, uma realidade que se expandiu por todo o mundo democrático. Em todo o mundo democrático, hoje, nós temos esse protagonismo judicial. Temos esse protagonismo claríssimo na Inglaterra, a questão das minas na Inglaterra, na época da Margaret Thatcher, foi uma decisão do judiciário e não do executivo. Enfim, esse protagonismo hoje se expandiu para todos os países e é uma realidade. O judiciário tem hoje uma exposição que não tinha no passado. O jornalista Mesquita fez uma referência àquilo que aconteceu em junho, e eu acho que essa mudança que aconteceu aqui no Brasil é muito significativa, e talvez uma variável que explique, de algum modo, e seja exatamente o mensalão, porque o judiciário se tornou muito mais visível, muito mais público, os ministros muito mais públicos, e as sessões eram televisionadas, uma característica que é absolutamente brasileira. Ou seja, Suprema Corte, num processo de decisão, seja ele qual for, televisionado e público, é uma característica do Brasil. Nós temos em outros países, mas apenas uma decisão final, sem um embate de ideias entre os ministros. E aí a questão da ética ganha uma dimensão que ela não tinha no passado. Ou seja, as exigências e os desafios para um comportamento ético de integrantes do Poder Judiciário e de todo o sistema de justiça necessariamente mudou, e nós temos que pensar nisso, e nós temos que pensar a ética não apenas em relação à sociedade como um todo, como um traço que o Dr. Nalini apresentava aí no começo, mas também de um lado de defesa e combate ao corporativismo. Não é fácil. É uma questão que é difícil e que apresenta um grande desafio. Não é porque o Dr. Nalini está aqui, eu devo dizer isso, mas eu costumo citar esse trecho do livro dele, porque eu acho que ele reflete uma questão que é típica, embora ele tenha escrito ainda no século XX, é uma exigência do século XXI. Eu vou me permitir ler. O destino do juiz do milênio próximo, ou seja, nesse que nós já estamos, é liberar-se dos contornos de um agente estatal escravizado à letra da lei, para imbuir-se da consciência de seu papel social. Um solucionador de conflitos, um harmonizador da sociedade, um pacificador. A trabalhar com categorias abertas, mais próximo à equidade do que à legalidade, mais sensível ao sofrimento das partes, apto a ouvi-las e a encaminhar o drama para uma resposta consensual. Enfim, um agente desperto para o valor solidariedade, a utilizar-se do processo como instrumento de realização da dignidade humana e não como rito perpetuador de injustiças. Por que eu uso isso? A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: este tipo de reflexão seria impensável num juiz tipicamente iluminista. Como é que um juiz iluminista diz que ele tem que se liberar dos contornos de um agente estatal escravizado à letra da lei? O juiz iluminista é um escravo da letra da lei. Jamais poderia se libertar da letra da lei. O que lhe dava sentido, o que lhe dava valor, era exatamente ele ter a possibilidade de ser tão racional
que ele agia como uma máquina. Ou seja, se eu pudesse conceber um computador julgando conflitos, este seria o melhor juiz. Ou seja, o que eu quero mostrar com esta frase é que toda essa ideia que está aqui contida, ou seja, de se ignorar a realidade, que os autos é que dizem o que é o real, o que não está no auto não existe, é impossível de se pensar nisso. Então, esta frase, do meu ponto de vista, mostra um novo paradigma, uma nova exigência. E é por isso que eu quis, de alguma forma, contextualizar tanto a identidade do juiz, quanto as exigências e os desafios éticos, que são exigências distintas no século XXI daquelas que imperavam anteriormente. Então, se nós olharmos o judiciário de hoje, nós vamos ter, com certeza, um judiciário que entrou na agenda, ele está na agenda pública, ele está na agenda estatal, empresarial, na agenda privada, ou seja, com frequência o judiciário vem sendo utilizado. Eu gostaria ainda de lembrar o seguinte: no ano passado, o judiciário lidou com 92 milhões de processos, 92 milhões de processos estavam sob o domínio ou a responsabilidade do judiciário. Isto significa que, caso houvesse de fato um pleno acesso à justiça, nós teríamos a seguinte proporção: um processo para cada 2 habitantes no Brasil. E aí, de duas uma. Ou se trata de uma sociedade muito ciente dos seus direitos e muito conflituosa, e aí todo mundo recorre ao judiciário, ou então nós temos dados que são absolutamente, enfim, extraordinários no sentido de que nós temos que fazer essa análise. E hoje nós já temos elementos para fazer essas análises. O doutor Nalini lembrou, e eu vou repetir aqui, que mais de 60% dos processos que correm no judiciário têm origem no setor público. O setor público é o maior demandante, o que significa dizer que, ao usar o judiciário para resolver questões que são de natureza administrativa, o judiciário vem sendo, eu vou usar uma palavra que não existe em português, mas é desformatado. Ou seja, senhores que conhecem a linguagem do computador sabem o que significa desformatar. Ele é desformatado. Ou seja, se o judiciário existe para resolver conflitos e para garantir direitos, quando ele vem sendo utilizado de uma maneira oportunista, ele deixou de cumprir aquilo que é a sua missão básica. E ele está fazendo aquilo que qualquer outra instituição tinha que fazer. Por exemplo, INSS é o grande usuário do Poder Judiciário. Por que essas questões não são resolvidas internamente e administrativamente? Então, o Judiciário, pior ainda, não apenas é entupido de questões que não deveriam estar lá, mas o Judiciário acaba patrocinando a desigualdade. Por quê? Porque aqueles que sabem dos seus direitos ou que têm advogados que entraram com ações no judiciário obtêm resoluções que aqueles que não entraram não têm. Então, o judiciário, que foi feito para garantir a igualdade, passa a ser motor de desigualdade. Então, a desformatização é de uma natureza ainda mais grave. Eu vou dar um outro exemplo que também eu acho muito grave e que vem sendo usado com muita frequência, que é a solução de políticas públicas na área da saúde, especialmente sendo resolvidas pelo Poder Judiciário. Ou seja, hoje em dia, parte significativa do orçamento, tanto da União, como dos estados, como dos municípios, vem sendo resolvida pelo Judiciário. Por quê? Porque as pessoas pedem medicamentos, internação, tratamentos de saúde no exterior ou aqui
no Brasil via judicial. E o juiz individual se coloca numa situação, ou melhor dizendo, ele é colocado numa situação em que ele tem uma espada sob a sua cabeça. Por que ele tem uma espada sob a sua cabeça? Porque cabe ao juiz individual, que sabe qual é a letra da lei, que sabe quais são os direitos, que sabe que o direito à saúde é um direito constitucional. Ele tem que resolver a respeito de medicamentos, internação e tratamentos e daí por diante. Quando esta é uma questão do poder público. E aí o poder público não quer saber se isso é um direito ou não, porque isso cai nas costas do judiciário. E, mais uma vez, o judiciário se torna um agente de desigualdade. Por que um agente de desigualdade? Aqueles que sabem que existe este direito apelam para o judiciário. Os que não sabem, não apelam. E os que não sabem representam a larga ou extensa maioria da população. Então, essas questões, elas não existem apenas no Brasil. O que acontece é que no Brasil isso acaba no judiciário. No mundo europeu, por exemplo, você tem comissões ligadas ao executivo que resolvem esse tipo de questão. Então, se o medicamento X, Y ou Z tem que ser administrado ou tem que ser garantido, não pode ser uma questão judicializada. Quer dizer, nós, na verdade, temos um problema aqui muito sério, é que isto que eu estou chamando de impacto na política pública é porque nós temos uma judicialização que vai além daquilo que o judiciário, em primeiro lugar, é obrigado a responder, e, em segundo lugar, é aquilo que faz com que o judiciário perca por completo a sua identidade. Então, o juiz de hoje é um juiz que não apenas resolve conflitos, e essa solução de conflitos é de uma parcela muito pequena da população. Os dados do IPEA mostram de que menos do que 30% das pessoas que se envolveram em conflito vão ao judiciário. Então, eu vou insistir nessa palavra horrível, mas é que eu não conheço outra. O judiciário brasileiro está desformatado. Está desformatado por uma questão de excesso de demandas. Vejam, eu não estou querendo limitar as demandas que garantam direitos, as demandas que eu chamo de demandas oportunistas. São demandas que contrariam o espírito do judiciário. A origem disso certamente está na Constituição de 88, na reforma de 45, e que fizeram com que o judiciário, num espaço de 25 anos, que é de quando nós temos a Constituição até hoje, sofresse uma mudança que judiciário nenhum no mundo sofreu. Então, tem um lado que é um aspecto muito significativo do ponto de vista institucional. O judiciário de 1980 até 1988 não é o judiciário de 2013. Não é o judiciário de 2013, muito embora ele tenha que carregar os paradigmas do judiciário anterior. Então, as mudanças estruturais não são relevantes, quer dizer, a mudança mais relevante é o CNJ, que, por outro lado, também fica com exigências que não levam em consideração a diversidade que nós temos, não só nas diferentes unidades da federação, mas nos diferentes judiciários. E nas diferentes temas tratados pelo judiciário. De um certo ponto de vista, é um progresso ao falar em metas, ou seja, o judiciário tem que prestar contas para a sociedade e não pode continuar atuando como se cada juiz tivesse que defender uma tese em cada decisão que ele profere. Mas, por outro lado, eu não posso acreditar que um juiz ligado à área de família tenha que ser cobrado com o mesmo metro, com a mesma possibilidade de auferição do seu trabalho que um juiz ligado a uma outra área. Ou seja, nós sabemos que hoje nós temos possibilidades
de possibilidades e estímulos para a conciliação, tanto pré-processual quanto durante o processo, e desse ponto de vista o Tribunal de Justiça deu um passo à frente, porque existe conciliação até em segundo grau, coisa que foi a grande inovação do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas existe um problema que é um problema estrutural. Quer dizer, nós temos uma judicialização, que é uma judicialização que teria que ser melhor qualificada, sob o risco de nós termos um judiciário que vá se tornando irrelevante. E esta é a minha maior preocupação. Porque o judiciário, hoje em dia, nas questões mais econômicas, mais importantes, não vem mais sendo utilizado. Isso tudo está nas câmaras internacionais de arbitragem, está em outros espaços que não o judiciário. Então, para que nós não nos tornemos irrelevantes, como o judiciário é uma instituição fundamental para a qualidade da democracia, é necessário que façamos reflexões como as de hoje, com diferentes olhares, com essa pluralidade de olhares, e tomemos consciência que a questão ética é uma questão fundamental. E ela é aquilo que nos move para aquilo que possamos chegar para o judiciário que tenha que dar respostas à sociedade, que tenha ser um judiciário atento aos reclamos da cidadania. Muito obrigada.